Uma avaliação errada de uma médica de uma unidade de saúde leva uma bebezinha de 7 meses à morte. Mostra a foto do bebezinho. Richard e Stephanie são pais de Alexia, essa criança linda de viver. De repente, Alexia acorda com febre alta. Quando a criança tem febre, o pai imediatamente vê, será que a criança está comendo direitinho? E não, a Alexia não estava comendo direitinho. Os pais então pegam o bebezinho, levam a Alexia até a unidade de saúde, que fica pertinho, mais ou menos 1 quilômetro da casa onde eles moram, aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A médica examina e dá um antitérmico, ou seja, um remédio para baixar a febre, manda o pai e a mãe darem banho e manda a bebê de volta para casa. Isso que a criança foi examinada. A Alexia tem uma ligeira melhora, mas no dia seguinte a febre volta. E volta quase que para levar a criança para a morte. O casal voltou com a filha, né, para a mesma UPA. Ela é atendida pela mesmíssima médica, só que a médica vê que o caso é muito mais grave. Que não é nada daquilo que ela tinha dito. Era tão grave que mandam a Alexia para um hospital mais sério. Os médicos não conseguem salvá-la, sabe por quê? Porque já era tarde demais. E o atestado de óbito é claro: choque séptico, pneumonia e meningite. Uma criança que entra num posto de saúde de São Bernardo com pneumonia e meningite, a médica não teve a coragem de diagnosticar direito essa criança e manda de volta para casa falando, toma um AS, toma um remedinho aí para baixar a febre e um banho frio que tudo passa. E era pneumonia e meningite que leva ao choque séptico e mata essa criança. Põe no ar a reportagem de São Paulo. Unidade de pronto atendimento da cidade de São Bernardo do Campo. Foi neste local que uma jovem família tem vivido um drama. A Stephanie e o Richard. Eles estão juntos há pouco mais de 1 ano. Neste tempo, constituíram família e tiveram uma filhinha, a Alexia. Hoje, ela teria 7 meses. Mas, infelizmente, a história mudou tragicamente. Isso porque, aqui neste local, eles buscaram atendimento médico para a pequena por 2 vezes. E nas 2 vezes, eles foram liberados com a neném. Mas a segunda vez foi ainda mais grave. Segundo eles, os médicos não deram muita importância para o caso. E justamente nesta segunda vez, a menininha precisou ser transferida. Mas o atendimento veio tarde demais. E hoje, os dois, eles precisam se consolar. Tudo isso porque, infelizmente, a Alexia não resistiu e morreu, justo na virada de ano. A família hoje não tem mais o que comemorar. Uma vida interrompida de forma prematura. Essa era a Alexia, um bebê sorridente de trato fácil e que era o xodó dos pais de primeira viagem. A saudade da pequena se mistura com os questionamentos de Richard e Stephanie. Eles querem saber o que realmente aconteceu com a filha. Eu acho que tinha como eles ter feito mais da primeira vez, né? Se eles tivessem se dedicado mais, quando ela só estava com febre, talvez tivesse evitado tudo isso, né? Esta foi a última foto tirada de Alexia. Neste dia, Alexia, segundo os pais, apresentou febre de mais de 39 graus. O desespero tomou conta. A neném nasceu prematura, por isso a cautela passou a fazer parte da rotina do casal. Eles faziam questão de monitorar cada evolução de Alexia. A febre foi um sinal de que algo não ia bem. Ela não estava brincando, né? Ela sorria para tudo. Bastava ela acordar que ela ia sorrir. Ela acordava já sorrindo. E ela não estava assim. E ela também não estava comendo, né? E ela mamava muito, bastante. Ela não estava querendo fazer nada, ela não estava nem brincando na hora do banho. E não era dela isso. Richard pegou a filha nos braços e buscou socorro no local mais próximo. A unidade de pronto atendimento, que fica a menos de 1 quilômetro da casa onde eles moram. O que poderia significar socorro imediato, transformou-se em angústia para o cabeleireiro. Para ele, o atendimento foi aquém do desejado.
Ele afirma que a médica responsável não solicitou nenhum exame para investigar as causas da febre. Teria, segundo o pai, prescrito banho gelado, soro e remédio para diminuir a temperatura. Em seguida, a bebê foi liberada para voltar para casa. A doutora olhou para ela, pediu para a gente colocar ela na caminha. Coloquei ela na caminha. Normalmente o neném, quando acorda, você acorda o neném apertando ele ou colocando coisa no ouvido ou na boca, ele vai ficar bravo. Só que ela já estava meio fraquinha. Então a gente colocou, a neném nem hesitou. Fez exames nela, nem dormindo ainda. Na hora de abrir a boca, ela estava dormindo. Aí deu uma puxadinha na boca dela, olhando na garganta dela. Não tinha nada na garganta, não tinha nada no ouvido. Já não está com febre, para a doutora, pode ir para casa. A prescrição comprova o tratamento escolhido. Os pais, sem ter conhecimento médico, acreditaram que aquela decisão seria suficiente para resolver todo o caso. Não estava tão bem quando a gente chegou no UPA, né? Mas ela estava bem, na medida do possível, né? Só que depois do nada ela começou a vomitar. Ai. O medo voltou a atormentar Richard e a esposa. Não restava saída. Teriam que voltar à UPA. Na quarta-feira, os pais da Alexia retornaram até aqui a UPA para fazer um novo atendimento. Isso porque o quadro dela estava piorando. E foi exatamente a mesma médica do primeiro atendimento que prestou este novo socorro. E um detalhe deixou os pais da Alexia, principalmente o Richard, muito revoltado. Isso porque a médica sequer lembrava do atendimento e do procedimento que tinha feito com a nenenzinha da primeira vez. Mesmo com o prontuário em mãos, ela chegou a questionar se ela mesma teria feito a liberação da neném. Isso porque o quadro dela estava muito mais grave e, como ela viu a situação da primeira vez, ela mesma disse que não deveria ter liberado a menor. A própria doutora perguntou o que tinha acontecido. Aí eu falei que a gente passou com ela, que ela medicou dipirona e falou que qualquer febre até 39 era só da dipirona, que isso era normal. Daí ela falou, eu fiz isso? Falei, foi você. Ela, você tem certeza que eu mandei ela para casa nesse estado? Falei, a senhora mandou ela para casa nesse estado, a gente tem comprovação, a gente tem um papel que a senhora entregou pra gente lá em casa com essa medicação desse mesmo jeito. Ela, você tem certeza mesmo? Tenho certeza, a gente tem um papel lá com a sua assinatura. Ela, tá bom então, a gente tá tentando uma vaga no central que o seu neném tá bem mal. Ela saiu e minha esposa lá do lado de fora, ó, sem saber o que tá acontecendo, preocupada, perguntou, doutora, o que tá acontecendo com a minha filha? Ela falou, sua filha está muito mal, pode vir a óbito. Foi então que uma equipe do resgate chegou ao local para socorrer a menor e transferi-la para um hospital. Richard levou a filha nos braços até os médicos. Ele não sabia, mas essa seria a última vez que pegaria a filha no colo. Ele conta que o médico que pegou o caso, logo no primeiro momento, percebeu a gravidade do quadro. Ele falou, você tem certeza? Foi lá no UPA. Eu falei, foi no UPA, a gente tentou, foi a mesma médica, medicou só isso. Ele ouviu calado, ele deu uma sentida nele mesmo, falou, então, a gente não tem mais o que fazer. Richard conta que em um determinado momento, durante os procedimentos, o chefe da equipe médica, ao relatar a gravidade do cenário, mostrou-se inconformado com os atendimentos anteriores que Alexia teve. Segundo ele, o caso poderia ter sido evitado com um diagnóstico mais detalhado. Falou, a gente vai ter que encontrar o responsável por internação, porque não falaram pra gente o procedimento, ele me explicou, não falaram pra gente o que tinha acontecido com ela, o estado dela. O que a gente precisa, a gente não tem aqui. A gente não tem com o que trabalhar. Menos de uma hora depois, veio a notícia que Richard e Stephanie tanto temiam. Eles foram lá e chamaram a gente, falaram que queriam conversar com a gente. Eu tinha fé naqueles doutores porque o trabalho deles foram ótimos. Chegando na sala, foram conversar com a gente, explicaram pra gente mais ou menos o procedimento, que tentaram achar a veia óssea, veia central. Daí não deu certo. A Alexia se desidratada. Houve o primeiro infarto. Daí eles reanimaram ela. Ela infartou de novo. Trabalharam em reanimação mais 30 minutos. Ela veio a falecer.
Neste documento apresentado pela família, constam as seguintes causas para a morte: choque séptico, quando há bactéria no sangue e há uma queda de pressão, pneumonia nos 2 pulmões e meningite. Por conta de tantos fatores, a família quer que seja apurado se no procedimento da médica que atendeu Alexia na UPA por 2 oportunidades houve erro. Para mim ela foi um erro dos médicos que não levaram a sério. Na hora que o bicho pegou, que eles viram que ali era... Parece que eles não tinham o que fazer. Eles, é isso aqui que a gente vai fazer, se não der certo a gente passa a bola para outro médico, né? Eles são do central, eles se viram lá. Alexia foi sepultada em uma cerimônia simples, para parentes e amigos. Muita comoção em um caso que permanece sem respostas. A roupinha que Alexia usava no dia do último atendimento na UPA sequer foram lavadas. Richard conta que este adesivo verde foi colado na roupinha após a triagem, antes do atendimento. Ela significa, segundo ele, a classificação de atendimento pouco urgente, ou seja, pacientes com estado pouco crítico. O casal, apesar de muito novo, já tinha vários planos, principalmente para esse ano que começa agora, 2017. E todos esses planos, eles giravam em torno da pequenininha, da Alexia. Tanto é que o Richard, ele tinha o objetivo, e iria, no início desse ano agora, abrir um salão de cabeleireiro com um amigo dele. Tudo isso para ter condições de dar melhor vida para Alexia. Tanto que o principal plano para conseguir dinheiro era construir aqui, bem no andar de cima da casa onde eles moram, um outro cômodo. Neste cômodo, Alexia poderia ter o quartinho dela com todas as coisas, ser mimada pelos pais e, infelizmente, isso não vai acontecer, porque ela veio a falecer. E o Richard e a esposa dele têm certeza que se ela tivesse tido o primeiro atendimento, quando foram a primeira vez até a UPA, de forma mais eficiente, ou seja, de forma mais rápida, com exames complementares, Alexia poderia estar aqui. Esses e muitos outros planos vão ficar sem realização. Stephanie tem um vazio no peito, mas acima de tudo tem a dúvida se vai conseguir seguir em frente. A gente não vê a hora dela começar a andar, poder passear com ela, fazer alguma coisa com ela, né? A gente não vai ver ela fazendo balé ou qualquer outra coisa, não vai, porque não tem como. A gente não vai ver ela falando a primeira palavra. Vai ser difícil passar por uma loja de roupa de bebê e não pensar na nossa filha, né? Que a gente passava e já imaginava, nossa, como ela vai ficar linda. Agora a gente vai imaginar como que ela não vai poder usar aquilo, né? É difícil. Meu Deus do céu, e tudo isso simplesmente por descaso. Por médicos sobrecarregados, por enfermeiros sobrecarregados, porque a gente faz a nossa parte. A população que depende desse tipo de serviço, e a gente não paga barato não, a gente paga caro por um serviço de excelência, por um serviço de qualidade. A gente trabalha 5 meses do nosso ano só para pagar imposto, para bancar remédio, para bancar médico, para bancar enfermeiro, para bancar os exames, e na hora que precisa, cadê? Você tem essa porcaria de atendimento. Você tem esse atendimento porco, essa falta de atenção, essa porquice ao lidar com o povo brasileiro. A Capitão Nascimento está ao vivo e traz novas informações, porque nós não vamos deixar barato. É preciso investigar com muito rigor, sim, o comportamento dessa médica e toda a sequência de atendimento que foi dada a essa criança. Boa tarde, Capitão. Boa tarde, Bate. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual da Saúde, responsável pelo último hospital que atendeu a Alexia, onde ela acabou falecendo. Eles informaram que ela já chegou num estado muito grave, um quadro irreversível. Por isso, eles não tinham o que fazer e disseram que a responsabilidade é da Secretaria Municipal da Saúde, responsável pela UPA. Nós também entramos em contato com eles e eles informaram que irão apurar o caso, Bate. Obrigado, Capitão. Ou seja, um empurrando para o outro, não é? Eu me lembro que no Rio de Janeiro, uma vez eu fazia uma reportagem, uma médica revoltada, quando foi perguntada por que essa falta de atenção, por que essa falta de cuidado com os pacientes, a cena não me sai da cabeça até hoje. Ela espancava a porta pedindo, pelo amor de Deus, socorro para ela. A médica estava pedindo socorro.
os enfermeiros estavam pedindo socorro. Por quê? Porque muitas vezes são esses profissionais que querem trabalhar da melhor maneira possível, mas não podem por causa de tanta roubalheira, de tanta corrupção que tem aqui no Brasil, que não chega algodão, que não chega gás, que não chega mertiolate, que não chega álcool, que não chega maca. Como é que você também vai cobrar um médico que não tem a condição básica de trabalhar? Nesse caso, sim, é preciso observar e investigar com toda a razão e com todo o rigor o comportamento e o atendimento dessa médica. Se ela estiver errada, que cassem o CRM dela e que façam uma punição adequada com muito rigor, o que eu não costumo ver no Brasil. Agora, é preciso, sim, dar para os nossos médicos e enfermeiros que trabalham duramente contra toda essa burocracia ridícula que existe na saúde brasileira para dar um serviço de dignidade para a nossa população.